Será que eu devo me batizar? Por que o batismo é importante? E qual o momento? É o momento certo para se batizar. Eu quero falar sobre isso. Eu estou nessa minha caminhada há quase um ano de conversão. Estou compartilhando aqui com vocês porque todas essas dificuldades eu senti, todas essas perguntas eu tive e eu caminhei muito tempo sozinha. Vou colocar entre aspas aqui porque a gente nunca está sozinho. Estamos sempre com a presença de Deus. Aliás, a primeira vez que Deus falou comigo, audível, foi essa frase: você nunca esteve sozinha. Porque eu estava lá sempre refletindo e eu sempre tinha certeza que a minha caminhada foi sozinha. E era uma reclamação interna minha. Eu realmente lamentava isso. Eu sempre pensava, poxa, de novo eu estou fazendo uma grande mudança na minha vida e eu estou sozinha. E eu acho que pela milésima vez que eu reclamei no meu interior, que eu estava sempre sozinha, sempre fazendo eu por mim mesma, Deus falou ao meu ouvido e deixou muito claro: você nunca esteve sozinha, você sempre esteve comigo, eu sempre estive com você, fui eu que guiei, fui eu que direcionei, foi lindo. Eu evito falar aqui porque eu sempre me emociono, mas eu já dei esse testemunho, eu vou deixar o link aqui na descrição. Mas hoje eu quero falar para vocês nessa minha caminhada de vida cristã, o quanto eu sofri e ainda sofro de ficar caminhando sozinha, de não ter alguém me discipulando de verdade, e eu quero trazer isso como uma direção de Deus que Deus colocou no meu coração de ajudar você que está nessa caminhada, que está caminhando sozinha, está se sentindo sozinha, sem ter uma orientação, um conhecimento sobre como coordenar isso na sua vida. E já que eu venho me dedicando tanto à palavra de Deus, através também de ensino, buscando conhecimento, não só na minha conexão espiritual, mas buscando realmente o significado de tudo que a Bíblia nos traz. Então é minha missão, tudo que eu aprendo e o que Deus toca aqui no meu coração, entregar para vocês. E uma das dúvidas que eu tive muito no início da minha caminhada cristã foi do batismo. Quando eu aceitei Jesus como meu único Senhor e Salvador, eu não tenho dúvida, e esse momento eu quero um dia contar para vocês com mais detalhes, riqueza de detalhes, porque eu já trouxe em outros momentos aqui. Mas foi muito importante e eu não tenho dúvida que esse momento, quando eu confessei, aconteceu algo sobrenatural na minha vida. Eu não consegui mais viver a minha caminhada antigamente, como eu tinha, viver no mundo e também estar sempre com Deus. E quando a gente está dividido, você está deixando claro que você vive para o mundo e você não tem a presença de Deus. Também já falei muito sobre isso, mas eu quero em algum momento contar os detalhes, porque eu tenho certeza que a minha vida mudou da noite para o dia nesse momento, no momento em que eu confessei com a minha boca que Jesus é meu único Senhor e Salvador. E aí, a partir desse momento, que isso aconteceu dia 6 de junho do ano passado, de 2024, foi quando eu confessei. Eu já vinha caminhando com Deus, eu já tinha a presença de Deus, eu já tinha ouvido Deus há 2 anos atrás, antes da minha conversão. Mas quando eu confessei com a minha boca, realmente isso mudou. Eu não sei explicar o que que é, e a Bíblia fala sobre isso. Quando você confessa, você recebe ali a presença do Espírito Santo e você passa a ser guiada por ele. E o maravilhoso disso é que Deus vai trabalhando você a partir dessa confissão, a partir desse momento que você entrega a sua vida para Jesus. Então, a minha vida de fato mudou. Eu não consegui mais caminhar sem a presença de Deus, porque já tinha a presença do Espírito Santo na minha vida, e que é maravilhoso. E aí eu não era batizada, mas eu já tinha presença, eu tive sede da palavra, eu comecei a estudar teologia, eu comecei a viver mais dentro da igreja. Então a minha vida começou a se transformar, porque o Espírito Santo já estava me direcionando, me guiando, me limpando daquele mundo que a gente ainda tende sempre a retornar. Então foi maravilhoso por isso, essa caminhada, mas eu comecei a ter dúvidas sobre o meu batismo. E aí toda vez que eu ia na igreja, sempre tem esse pedido, né? Olha, se você não se batizou, se batiza, qual é o momento certo? E eu ficava, não, o momento certo eu vou sentir, eu vou esperar Deus me guiar. Eu estava muito nessa questão de obedecer a tudo que Deus tem para a nossa vida, mas sempre com essa sede da palavra. E eu comecei a ler muito sobre isso, a Bíblia começou a me mostrar, né? Deus começou a me guiar na palavra também. E aí eu comecei a sentir realmente essa força de o momento é agora, você não deixa para depois, já aconteceu o melhor, que é a presença do Espírito Santo, você já foi escolhida, Deus já falou com você há mais de 2 anos, e agora que você confessou, esse é o momento de você se batizar. E por que do batismo? Então eu busquei entender mais profundamente sobre isso.
E quero incentivar você nesse momento, talvez você esteja vivendo essa dúvida. A primeira coisa que eu quero deixar muito claro, e que Deus ele é muito maravilhoso em todos os momentos, e talvez você esteja questionando. Tá bom, Michele, porque eu também fiz esse questionamento para mim mesma. E aquelas pessoas que estão enfermas, que estão vivendo um momento muito delicado da sua vida, talvez esteja no final da sua vida, talvez esteja num leito de hospital, talvez esteja desenganado, talvez esteja nos últimos minutos. Quantas pessoas, histórias a gente vê que está vivendo os seus últimos momentos, minutos, dias de vida. E essas pessoas não são batizadas, mas elas estão ali voltadas para Deus. Esse é um momento, infelizmente, que as pessoas deixam para o seu último suspiro de vida, reconhecer Deus, reconhecer Jesus como seu único Senhor e Salvador, mas não se batizou nas águas, não desceu as águas, não nasceu de novo. Como que faz com essas pessoas que não conseguem sair do hospital para fazer isso, para se batizar, mas ela reconhece, ainda que seja no seu último suspiro de vida, no fundo do seu coração, ela é salva? Será que ela tem o perdão de Deus? Será que Jesus reconhece? Será que ela vai estar com o Pai na eternidade? Como faz com essas pessoas? E eu posso dizer para vocês o que está na palavra. E a gente viu claramente isso quando Jesus estava na cruz e ao lado dele, em cada lado tinha dois pecadores e um deles reconhece que Jesus era um homem sem pecados. Ele reconhece que Jesus era filho de Deus. Ele consegue reconhecer e ele era um ladrão e ele estava ao lado de Jesus. E ele fala isso para Jesus. E aqui na palavra está escrito assim. É o momento em que está lá em Lucas, é no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, no verso 40. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: Você não teme a Deus, nem estando sobre a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem, mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no reino de Deus. E no verso 43, Jesus lhe respondeu: Eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Isso é maravilhoso e Deus é perfeito nos detalhes, porque deixou isso escrito para todos nós no Evangelho de Lucas, para que a gente possa entender que Deus tem misericórdia de quem tem o seu coração verdadeiramente entregue, reconhece os seus pecados, porque foi isso que esse ladrão fez, ele reconheceu o pecado dele, quando ele deixa claro, nós estamos sendo punidos com justiça, nós erramos, nós pecamos, mas este homem não fez mal algum. E aí ele confessa, ele pede: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no reino. E ele deixa claro: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Então, aqui, na sua misericórdia, Deus deixa muito claro que quando a gente confessa os nossos pecados, quando a gente se arrepende verdadeiramente no nosso coração e quando a gente reconhece que Ele é o único Senhor e Salvador, nós seremos salvos. Então Deus tem a misericórdia dessas pessoas que não têm mais muito tempo na sua vida. Então reconheça enquanto há tempo. Mas o batismo, mergulhar nas águas, nascer de novo, é para todos nós que ainda estamos aqui. Se a gente tem fôlego de vida, reconheça para que você possa viver a plenitude do Senhor, para que você possa receber, enxergar e entender os planos que Ele tem para você. A gente tem uma caminhada muitas vezes, principalmente se você é como eu, que não teve uma família cristã, que não teve essa orientação, não teve conhecimento da palavra, e eu caminhei sozinha por muito tempo, quando eu acreditei que isso era possível, e fui fazendo o que eu achava que era bom para a minha vida, mas a gente não é nada sem Deus. Então, quando eu entendi, quando eu tive a presença de Deus, quando eu fui escolhida, e eu me sinto privilegiada por isso, porque não teve ninguém me incomodando todos os dias, porque às vezes, de tanta oração, tanto alguém orar pela nossa vida, a gente reconhece Jesus, e não foi o meu caso, não tinha ninguém falando nada, me incomodando, entre aspas, dizendo: Michele, aceita Jesus, Jesus é maravilhoso. Nunca teve ninguém me falando isso, nunca. Então a minha caminhada foi realmente, eu fui sendo tocada pelo Espírito Santo, eu fui sendo guiada, direcionada para um dia ter esse encontro, e tive esse encontro, e me entreguei, reconheci, e é maravilhoso, e eu
creio que eu serei a pessoa da minha família a levantar todos da minha família a reconhecer Jesus como seu único Senhor e Salvador, a batizá-los nas águas. Eu creio profundamente nisso e eu tenho certeza que um dia eu vou contar esse testemunho para vocês. Eu sou a única da minha família, mas não serei a única. Eu tenho convicção que ainda vou trazer toda a minha família para Jesus. Glória a Deus, orem por isso e eu estarei orando sempre por todos vocês. Mas reconhecer e ser batizado nas águas, a gente, além de declarar publicamente tudo aquilo que Deus vem transformando dentro de cada um de nós, a gente vive o novo de Deus. É uma nova caminhada, é uma nova vida e Deus vai nos guiando de uma forma que você e eu não conseguimos explicar, a gente só vive isso. E tá na palavra também, e é por isso que eu falei lá no início, João, porque eu já tinha me preparado para ler essa passagem para vocês, que fala do encontro de Jesus com Nicodemos. O Nicodemos, ele era um mestre das leis, ou seja, entendia tudo da palavra, mas não vivia a palavra. E ele fala para Jesus, quando ele tenta entender os milagres que Jesus estava fazendo, e aí isso está lá em João 3, no verso 3 está escrito assim, Jesus declarou para ele, digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí Nicodemos pergunta para ele como alguém pode nascer sendo velho. É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. E aí Jesus responde para ele, digo-lhes a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer das águas e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento, e aí o vento ele quer dizer o espírito, o vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem para onde vai. Assim acontece com todo o nascido do Espírito. E aí Nicodemos ainda insiste, como pode ser isso? Ele não estava entendendo, como assim nascer de novo? E aí Jesus, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Porque eles se consideravam inteligentes, sábios, eles achavam que eles tinham a verdade. E aí Jesus fala, ué, você não sabia de tudo? Como é que você não entende isso? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos. Mas mesmo assim, vocês não aceitam o nosso testemunho. Ou seja, Jesus estava dizendo, eu estou aqui curando, salvando, transformando vidas, fazendo milagres na frente de vocês e vocês não acreditam. E o que eu estou falando, que precisa nascer de novo, você vai acreditar? Você vai acreditar menos ainda. Ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu, Filho do homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do homem seja levantado para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Gente, isso aqui, se você não se emociona, é a coisa mais dolorosa e linda que nós podemos ter de Deus. Ele mandou o seu único filho para morrer na cruz por mim e por você, para que a gente pudesse ser salvos e vivesse na eternidade com ele, se a gente acreditar. E é por isso que ele fala, Moisés precisou levantar a serpente no deserto, assim como também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. O que ele está falando é Jesus ser levantado na cruz. Assim como Moisés levantou a serpente para passar no deserto, que não foi Moisés, foi através da mão poderosa de Deus que Moisés fez tudo o que fez. Levantou a serpente para passar no deserto. Também o Filho do Homem, Jesus, seria levantado em uma cruz para que a gente pudesse ser salvo desse deserto aqui que a gente vive e ter uma vida eterna, se tão somente crê que Jesus é Filho de Deus. E aí ele fala no verso 16, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu único Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. É por isso que a gente precisa nascer de novo. Jesus morreu e nasceu, ressuscitou, para que a gente possa viver na eternidade. Você precisa fazer o mesmo, morrer, mergulhar nas águas e nascer de novo para ter vida eterna. É exatamente a mesma coisa que a gente precisa fazer.
e seremos todos perdoados. É quando a gente mergulha nas águas que os nossos pecados lá ficam no fundo do mar. E Deus nunca mais aponta o dedo para você de nenhum pecado que você cometeu, ainda que ele seja abominável. Ele perdoa, mas você precisa reconhecer e nascer de novo para ter vida eterna. Jesus morreu e ressuscitou para você ter vida eterna. Você precisa morrer, morrer para esse mundo de pecado, de coisas erradas que a gente faz, morrer toda a nossa característica, as nossas vontades, os nossos desejos precisam morrer e deixar no fundo do mar para que a gente possa nascer de novo e ter vida eterna e ser transformados pelo amor de Deus. E, gente, eu posso dizer com convicção, eu nasci de novo e é indescritível. Eu não consigo dizer para vocês o trabalho que Jesus faz na nossa vida, o quanto o Espírito Santo ele vem e ele transforma o nosso caráter, as nossas atitudes. Ele nos torna pessoas mais humanas, verdadeiras. A gente passa a querer todos os dias da nossa vida andar na luz. A gente luta contra os nossos pecados de uma forma que você nunca imaginou na sua vida que um dia você iria viver isso. Então mergulhe nas águas. Mergulhar nas águas é declarar aquilo que Deus já vem transformando dentro da sua vida. Quando você faz isso, outras pessoas à sua volta, você transforma a vida dessas pessoas, da sua vida, da sua casa e da sua família. É maravilhoso o mover do Espírito Santo quando a gente reconhece, se batizando. É por isso que o batismo a gente precisa renascer. A gente precisa ter uma vida agora pública e com Deus. Não tenha vergonha. Pelo contrário, você vai amar a transformação que Jesus vai fazer na sua vida. Você vai entender o que é a verdadeira riqueza de um homem, ser humano que nós somos. A verdadeira riqueza é ter a presença de Deus na sua vida. A verdadeira riqueza é ter a presença do Espírito Santo na sua vida. A verdadeira riqueza é aquilo que você vestia não serve mais para você. Aquilo que você fazia não cabe mais na sua vida. Aquilo que você achava graça, ria de coisas horrorosas, não vai ter a menor graça para você. O que vai ter graça para você é a presença, é o amor. Você vai conseguir entender o seu valor. A opinião do outro não vai ser uma opinião que vai ter valor para aquilo que você é na vida de Deus, na presença de Deus. Você vai reconhecer o seu verdadeiro valor com Deus. Você vai entender a sua identidade, você vai entender a sua caminhada com Deus, você vai entender o seu chamado. Você tem vestes novas, você tem vida nova, você tem uma caminhada nova. Deus apresenta para você os amigos dele, ele abre portas, ele transforma a sua vida. Creia nisso, confesse, para você ter uma vida plena com ele. E aí eu quero trazer uma outra palavra aqui para vocês, que está lá em Mateus 10, 32. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está no céu. Confesse. Deixe claro, público, é a melhor escolha que você pode fazer. E quando a gente escolhe ser batizado, você só está declarando aquilo que você já está vivendo. Mas a transformação que acontece na sua vida após esse momento público de confissão da sua fé, do amor, da transformação que Jesus já vem fazendo na sua vida, é indescritível, é viver a nova vida, novas vestes, novos caminhos, com a mão protetora do Senhor. Gente, o que Deus faz na nossa vida depois do batismo, você nunca viu, nem ouviu e nem jamais vai entender o que Ele tem para a sua vida. Você precisa viver. Não deixe passar essa oportunidade. Não deixe passar essa graça divina de ser batizado e ter a oportunidade em vida de viver os planos de Deus. Não deixe para você estar nos últimos minutos de vida, de suspiro, para você reconhecer como foi esse ladrão que estava na cruz. Como acontece com muita gente que está num leito de hospital nos seus últimos segundos de vida e ela resolve confessar a Deus. E glória a Deus que ainda consegue confessar. Mas teve uma vida aqui triste, abandonada, uma vida de sacrifício, de dor, de lamentação. E eu tenho certeza que não é isso que você quer e não é isso que Deus quer da nossa vida. Ele sempre deixou claro na sua palavra.
Ele criou os dias ruins, os dias bons e os dias ruins foram criados por Ele, mas Ele está aqui para que a gente possa reconhecer nele todo o seu poder absoluto. E quando a gente reconhece o que a gente tem em Deus, é uma vida abundante. Abundante. Você não tem só uma vida eterna com Ele, você tem aqui nessa terra uma vida abundante. Deus não quer que você tenha uma vida de lamentação, de choro, de trevas. Ele quer uma vida abundante para você. É por isso que você precisa nascer de novo, vestir novas vestes, ter uma nova caminhada, a ponto das pessoas olharem para você e dizer: meu Deus, como essa pessoa mudou. Ela precisa conhecer você de novo, porque você já não é mais o mesmo. Glória a Deus esse trabalho que Jesus faz na nossa vida, que o Espírito Santo faz. É por isso, reconheça, se batize. A hora é agora, não deixe para depois. O quanto antes você fizer isso, ainda melhor Deus vai entregar, ainda mais você vai começar a viver imediatamente os planos que Deus tem para sua vida, porque Ele tem planos para você prosperar, para você ser abundante, mas você precisa reconhecer. Então se batize, publique isso, não tenha vergonha de falar de Jesus, porque o trabalho que Ele faz na nossa vida, todo mundo vê e a gente consegue impactar na vida de outras pessoas. No dia do meu batismo, o que eu quero trazer para vocês, quando eu resolvi me batizar, e eu estava sozinha, infelizmente, a minha família não estava aqui, a minha família é toda do Rio Grande do Sul. Isso aconteceu dia 17 de agosto, vou até compartilhar aqui algumas imagens com vocês, foi lindo, foi uma bênção, e gente, esse dia aconteceu algo sobrenatural na minha vida. Vou tentar ser rápida aqui para não prolongar ainda mais. Mas nesse dia a gente tem uma ministração da palavra, a gente vive um louvor, tem um culto especial para todos que estão lá para se batizar. E aí eu estava lá, eu tô sempre no culto, eu gosto de chegar antes, de ficar na frente, e eu fico até o último minuto, gente. Eu não sou a pessoa que sai antes por causa do trânsito, por causa disso, e não. Até porque a gente ia se batizar logo em seguida. O batismo não havia acontecido, esse culto acontece previamente ao batismo. E aí eu estava lá louvando, escutando a palavra, estava lá, mas era nos últimos minutos de louvor antes da gente ir pro batismo, e eu estava lá entregue, eu tô sempre com os meus olhos fechados e me conectando com Deus. E aí eu senti no meu coração, hoje eu sei que era o Espírito Santo já me dizendo, eu senti assim: vai para a porta e fica perto da porta de saída já para ir para o batismo. E aí eu pensei assim: ir para a porta? Por que que vou para a porta? Por que que eu estou sentindo vontade? Eu achei estranha a minha vontade de ir para a porta, porque eu estou sempre entregue no culto. E eu ia ficar lá até o último segundo, eu fiquei perto da porta. Tá bom, eu vou para a porta. Aí eu fui, gente, Deus me guiando assim. Aí eu fui para a porta e pensei: mas eu não vou sair, eu vou sair só a hora que acabar. Mas tudo bem, vou ficar perto da porta. Fiquei com aquela sensação assim de fica perto da porta para você ser uma das primeiras a se batizar, sabe? Eu achei que era isso, mas ao mesmo tempo estranhei porque eu não teria essa atitude. E aí eu fiquei perto da porta, fiquei de olhos fechados, louvando, louvando, mas pertíssimo da porta, atrás de mim tinha uma mesa. E essa mesa tinha um monte de coisa ali em cima, de gente que estava comendo pipoca, tomando refrigerante, e largou em cima da mesa e foi pro culto. Então tinha resto dessas coisas. E aí eu estava de olhos fechados, e aí veio um cheiro ruim. Me veio um cheiro muito ruim, assim. Um cheiro de alguém que não tinha tomado banho, sabe? Um cheiro ruim de alguém. E aí eu estava de olhos fechados e eu abri os olhos, porque aquilo me chamou a atenção do cheiro, assim, eu abri os olhos, quando eu olho, tinha um homem alto, magro, bem alto, e a gente veste uma camiseta do batismo nesse dia, e ele estava com uma camiseta que ele iria se batizar, e ele estava do meu lado, só que ele não estava nem aí pro culto, ele não estava procurando nada, ele não estava orando, ele não estava fazendo nada, mas ele estava olhando para tudo que tinha de resto de comida. Ele pegava o pote de pipoca, ele balançava, ele pegava um pouco, jogava fora, ele pegava uma garrafinha, tomava a última gota que tava, dava para ver que essa pessoa estava com fome. Ela estava com muita fome. Era um homem muito magro, dava para ver que ele estava sujo, ele só estava vestindo uma camiseta que era nova, porque era a camiseta do batismo. E essa pessoa, mas eu vi que ele começou a desesperado procurar comida, resto de comida, na igreja. E aí eu vi aquilo e fechei os meus olhos de novo e fiquei orando e aí ele saiu. Eu vi que ele saiu e aí eu fechei meus olhos de novo e comecei a orar e fiquei pensando nisso, pensei: nossa, que loucura, né? Tem uma pessoa que vai se batizar e é visível que esse homem está com fome. E aí, mas ele saiu. Aí eu fechei de novo os meus olhos, gente, e veio aquele cheiro de novo. Ruim,
sabe? E aí eu abri meus olhos, ele estava do meu lado, e aí ele pegou um resto de pipoca e sentou no chão, assim, e ficou comendo a pipoca. E aí quando eu viro de volta pra frente, assim, fecho os meus olhos, o Espírito Santo fala assim pra mim: pega o dinheiro e entrega pra ele. E eu não tenho dinheiro nunca na minha carteira, mas nesse dia eu tinha, eu não me lembro por qual motivo, mas foi alguma coisa assim que eu precisei, ou alguém me, eu não sei, gente, não me lembro, só sei que eu tinha únicos R$ 20 na minha carteira, e foi claramente assim que o Espírito Santo falou pra mim: entrega esses R$ 20 pra ele. E eu confesso pra vocês que no momento eu fiquei assim, eu pensei, será que eu entrego ou não entrego? A pessoa tá aqui para se batizar, mas e se eu ofender e entregar alguma coisa, R$ 20 para a pessoa, e aí, de novo, o Espírito Santo, pega o dinheiro, entrega. Daí eu peguei, abri a minha bolsa, assim, peguei os R$ 20 e fechei, assim, aí eu olhei de novo para ele, ele tava no chão, comendo o resto de pipoca, e aí eu me aproximei dele, e me agachei, assim, na altura dos olhos dele e falei, você vai se batizar? E ele falou, vou. Aí ele parou e ficou me olhando assim, vou. Aí eu falei, posso ofertar isso aqui para você? E aí peguei os R$ 20 assim. Ele olhou, gente, para os R$ 20 e ele encheu os olhos dele de lágrima. E olhou assim para mim e fez uma cara tipo assim, moça, não acredito, sabe? E aí ele olhou assim para mim e eu também já fiquei emocionada e ele levantou, assim, ele largou na hora o resto da pipoca que ele estava comendo e levantou, e aí eu levantei junto com ele, ele me abraçou. E ele me abraçou muito forte, assim, obrigada, Deus abençoe. E aí eu, já chorando ele também, aí eu falei, Deus abençoe. E virei as costas e saí, gente. Quando eu fui saindo assim, eu olhei para trás, ele já não estava mais. E uma das coisas que me marcou foi que ele não tinha cheiro nenhum. Ele não estava com um cheiro ruim quando eu abracei ele. Mas Deus colocou um cheiro para que eu sentisse. Porque eu estava sempre de olhos fechados. E eu não ia enxergar ele se eu não sentisse o cheiro. Então Deus colocou o cheiro nele as 2 vezes que ele entrou, para que eu sentisse aquele cheiro e abrisse os meus olhos e enxergasse ele. Deus me moveu para o fundo, do culto, para eu ter esse encontro com esse homem. Ele colocou um cheiro para eu abrir os meus olhos e enxergar e entregar. E com absoluta certeza aquele homem estava passando fome, porque ele ficou feliz e emocionado quando eu entreguei R$ 20 para ele. E ele estava lá para se batizar e certamente foi alguém que presenteou ele com esse momento de batismo, incentivou ele. Eu não vi mais ele. Realmente no dia do meu batismo foram mais de 2.000 pessoas que foram batizadas, então eu não encontrei mais ele. Mas ali eu vi, minutos antes de nascer de novo, o mover de Deus na minha vida, o mover do Espírito Santo. Desde a hora que ele me guiou e me direcionou até o fundo da igreja, que eu nunca entendi porque que eu fui para aquele lugar. E depois eu entendi perfeitamente, foi a mão dele me guiando. Enfim, tudo que aconteceu, o cheiro, gente, foi a coisa mais linda que me aconteceu. Você ser usada por Deus para abençoar alguém. Então, isso aconteceu minutos antes do meu batismo. E foi lindo, foi a coisa mais maravilhosa que me aconteceu. Foi meu batismo, nascer de novo, e a partir dali, eu não tenho dúvida, gente, foram vestes novas, foi novos caminhos, foram novos amigos, foram novos trabalhos, está sendo um trabalho que Deus vem fazendo na minha vida, e a gente só consegue viver isso quando você entrega a sua vida, confessa e nasce de novo. Faça isso, porque é uma vida nova, é vestes novas, é um caminho glorioso no Senhor e é a melhor escolha que a gente pode fazer. Então, não deixe para depois. Confesse Jesus como seu único Senhor e Salvador em qualquer lugar, desde que seja do fundo do seu coração, faça essa oração, mas vá para uma igreja, caminhe com pessoas de Deus e se batize, faça isso, desça as águas, é a melhor escolha que você pode fazer, amém? Eu me batizei lá na Lagoinha Alphaville, mas eu sempre reforço, eu não estou aqui falando de religião, eu estou falando aqui de Deus, de Jesus, da palavra dele que é viva, poderosa, estou falando da Bíblia, da minha experiência, mas eu não estou aqui para falar de religião, mas eu estou aqui para incentivar você. Escolha uma igreja, vá para uma igreja, não ande sozinho, porque a gente está no mundo, estamos sempre sendo tentados a desviar desse caminho de Deus, por isso que você precisa caminhar com pessoas de Deus, estar numa igreja sim, entenda, a
A gente vai encontrar erros, a gente vai encontrar dificuldades em qualquer lugar, mas quando a gente tem Deus, igreja, lugar, religião, não depende de Deus. Deus é soberano, a gente tem que ter Ele sempre na nossa vida. Não coloque tudo que você vê de errado à sua volta como culpa de Deus, ainda que alguém se diga ser uma pessoa que ama Jesus e faz coisa errada, não é a culpa de Deus, o problema é dessa pessoa com Deus, não é Deus. Tenha Deus, porque Ele é soberano, Ele é verdadeiro e Ele não falha, e Ele jamais abandona você. Então se batize, mergulhe nas águas e eu tenho convicção e declaro para a sua vida vestes novas, caminhos novos, uma vida nova com os planos divinos do Senhor na sua vida, na sua casa e na sua família. Amém? Você crê nessa palavra? Curte muito aqui esse vídeo, se inscreve no canal e encaminha essa mensagem para alguém que está precisando receber essa palavra e tem esse incentivo, esse amor e a presença de Jesus na sua vida e reconhecer como seu único Senhor e Salvador. Gente, é uma bênção. E eu ainda vou trazer muitos testemunhos aqui para vocês, porque foi a partir dessa minha confissão e quando eu resolvi nascer de novo que a minha vida se transforma todos os dias e eu vivo o novo de Deus e é isso que eu declaro para a sua vida. Amém? Um beijo no seu coração, fiquem com Ele, se conecte com Ele sempre, Deus abençoe.